Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né, na nossa leitura. Final de semana cheio da graça de Deus, da misericórdia do Senhor sobre nós, né? Ontem, sábado, um sábado maravilhoso de descanso. Hoje, domingo, né? Deus tem grandes coisas para nós. E você aí que é filho, não só filho de Deus, mas filho aí da sua mamãe. Hoje é dia das mães, né, em 2023, segundo domingo de maio, dia 14 de maio, e hoje a gente comemora então esse dia maravilhoso. Se você ainda não deu um beijo, um abraço, né, se você ainda não disse para sua mãe que você ama, faça isso. É uma forma de carinho, é uma forma de afeto, é uma forma de demonstração daquilo que você realmente sente. E como é bom um abraço, sabe aquele abraço de 5 minutos sem falar nada? Não sei se você já teve esse abraço. Ele é o melhor de todos, né? Aquele que você abraça e quer ficar e não quer largar mais. Muito bom. Vamos orar para a gente começar essa leitura de hoje, finalizando a nossa semana debaixo da presença do Senhor. Jesus, muito obrigada, Pai, por esse dia, muito obrigado por esse tempo. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor já tem construído até aqui. Como é bom, Senhor, ler a Tua palavra, como é bom se alimentar dela, como ela tem sido alimento, Senhor, realmente para a nossa vida espiritual. Como eu creio, Senhor, nesse alicerce que o Senhor tem feito, nesse edifício que tem sido construído no nosso espírito. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor está fazendo e vai continuar fazendo, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Então, semana 20, dia 7, domingo, dia 14 de maio. Nossa leitura é 2 Samuel, capítulo 11 e 12. E depois 1 Crônicas 20, que com certeza tem relação, né? Esses textos, tanto em 2 Samuel quanto lá em 1 Crônicas. Lembra que a gente está lendo em ordem cronológica dos fatos. Então vamos lá para 2 Samuel, capítulo 11 e capítulo 12. Capítulo 11 diz assim: Na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe e o exército israelita para destruir os amonitas e cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir. Então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real e começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. E disseram a ele: ela se chama Batseba, filho de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então Davi mandou um recado a Joabe, dizendo: mande-me imediatamente Urias, o heteu. Preciso falar com ele. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estavam Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. E enviou um presente para ele em sua casa. Mas Urias não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou: o que há com você? Por que não foi passar a noite com a sua esposa depois de haver ficado tanto tempo longe dela? E Urias respondeu: como poderia eu entrar em minha casa para comer, beber, descansar e deitar-me com a minha mulher, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Tão certo como o Senhor vive, não faria tal coisa. Bem, Urias, continuou o rei, fique hoje e passe esta noite aqui. Amanhã o mandarei de volta. Assim Urias passou o dia em Jerusalém e no dia seguinte Davi o convidou para comer e beber até se embriagar. Mesmo assim, à tarde, Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam, e não foi para sua casa, para a companhia de sua mulher. No dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu: coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado, para que ele seja morto.
Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e batalharam contra Joabe, Urias foi morto com os outros soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. E ele deu a seguinte ordem ao mensageiro: depois de contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar indignado e perguntar: por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? Não viram que eles podiam atirar flechas do alto do muro? Vocês não ouviram dizer que em Tebes o próprio Abimeleque, filho de Jerubessete, foi morto por uma pedra de moinho atirada dos muros por uma mulher? E que foi um erro tomarmos essa posição? Então você dirá: Urias, o heteu, também foi morto nessa batalha. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório de Joabe a Davi. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós, porque eram mais poderosos, e saíram contra nós no campo, enquanto procurávamos fazê-los recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram com flechas do alto dos muros, e alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque. E Urias, o heteu, foi morto também. Então Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não desanime. A espada fere qualquer um, sem distinção. Continuem a lutar mais duro ainda e conquistem a cidade. Anime-o dessa maneira. Batseba chorou quando soube que seu marido Urias havia morrido. Quando passou o período de luto, Davi mandou buscar Batseba para viver no palácio real e a tornou uma de suas esposas. Ela teve um filho dele, mas o procedimento de Davi desagradou a Deus. Então, esse episódio, de Davi com Batseba, talvez seja um dos mais marcantes que a gente tem dentro da vida, do caminhar de Davi. Talvez a parte mais triste de toda a história de Davi em sua jornada como um homem que foi chamado pelo Senhor, foi colocado, estabelecido como rei sobre Israel. Teve muitas vitórias, conquistas em batalhas de territórios que antes não haviam sido conquistados por outros, mas Davi teve toda a vitória diante do Senhor e com o Senhor na sua frente. Mas esse episódio em particular mancha, a história de Davi para sempre. Mas Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Justamente pelo capítulo 12 que a gente vai ler agora. Capítulo 12 diz assim: então o Senhor enviou o profeta Natã para contar essa história a Davi. 2 homens moravam em uma certa cidade. Um deles era um homem rico e o outro pobre. O rico era dono de rebanhos, de ovelhas e gado. O pobre, porém, possuía somente uma ovelha que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos. Comia com ele no mesmo prato, bebia com ele do mesmo copo. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono que até dormia em seus braços como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal de seus rebanhos. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para o seu visitante. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso deve ser morto. E por haver roubado a ovelha e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Então Natã disse a Davi: você é o homem rico da história. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. O palácio dele agora é seu, as mulheres dele agora são suas. Também dei a você os reinos de Judá e de Israel. E se isso não bastasse, eu lhe daria muito mais. Por que então você não respeitou a palavra do Senhor e praticou uma coisa tão horrível? Você matou Urias, o heteu, com a espada dos amonitas e ainda roubou a mulher dele. Por isso, daqui em diante, a espada estará sempre sobre a sua família, pois você me desprezou ao tomar a esposa do heteu Urias. Assim diz o Senhor: por causa do seu mau procedimento, farei com que a sua própria família se revolte contra você. Darei as suas esposas a outro homem, que terá relações com elas em plena luz do dia. Você fez isso em segredo, mas com você será feito abertamente.
à vista de todo Israel. Pequei contra o Senhor, confessou Davi a Natã. Então Natã lhe respondeu: sim, realmente você pecou, mas Deus lhe concedeu perdão pelo seu pecado. Você não morrerá. Porém, com o seu procedimento, deu oportunidade aos inimigos de desprezarem o Senhor. Por isso, o filho que você teve com Batseba vai morrer. Depois dessa conversa com Davi, Natã voltou para sua casa, e o Senhor permitiu que o filho de Davi com a mulher de Urias ficasse mortalmente doente. Davi sofria com a doença da criança. Em desespero, ele implorou a Deus que salvasse o seu filho. Ele ficou sem comer e passou a noite prostrado diante do Senhor em oração. Os oficiais do palácio procuraram levantá-lo do chão e fazê-lo comer alguma coisa, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dar a notícia ao rei e comentavam: que vamos fazer? Nosso rei já estava tão abatido enquanto a criança ainda estava viva. Como ficará ele diante da notícia de sua morte? Ele poderá cometer alguma loucura. E Davi, percebendo os cochichos entre os seus conselheiros, compreendeu o que havia acontecido e perguntou: a criança morreu? Sim, responderam eles, a criança está morta. Então Davi se ergueu, lavou-se, penteou-se, trocou de roupa e foi à casa do Senhor e o adorou. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe preparassem pão e ele comeu. Seus conselheiros estavam perplexos, não podiam compreender o que estava acontecendo e falaram: não entendemos a sua maneira de proceder, ó rei. Enquanto a criança ainda vivia, o Senhor jejuava e chorava. Agora que a criança está morta, o Senhor se levanta e come pão. Davi respondeu: eu jejuei e chorei enquanto a criança ainda vivia, porque tinha esperança de que o Senhor tivesse misericórdia de mim e deixasse a criança viver. Mas agora que ela morreu, de que me adianta jejuar? Poderei eu trazê-la de volta à vida? Eu sim, irei para onde ela está, ela porém nunca voltará a mim. E Davi procurou consolar a sua mulher Batseba. Ele teve relações com ela e ela ficou grávida outra vez e deu à luz outro filho, a quem Davi chamou de Salomão. E o Senhor o amou e mandou o profeta Natã dar uma mensagem a Davi. Natã chamou o menino de Gedidias. Nessa mesma época, Joabe se colocou à frente do exército israelita e cercou a cidade de Rabá, capital de Amon, e conquistou a fortaleza real. E ele mandou mensageiros a Davi dizendo: batalhei contra a cidade de Rabá e conquistei seus reservatórios de água. Agora reúna o restante dos soldados, cerque a cidade e tome-a, para que no final a vitória seja sua e não minha. Então Davi convocou todos os seus soldados, foi até Rabá e tomou-a, tirou a coroa da cabeça do seu rei e colocou sobre a sua própria cabeça. A coroa do rei pesava cerca de 35 quilos. Ela era feita de ouro puro e enfeitada de pedras preciosas. Ele trouxe uma grande quantidade de bens da cidade. Os habitantes da cidade foram feitos escravos de Davi. Ele os obrigou a trabalhar com serras, picaretas, machados e nos fornos de tijolos. Esse foi o tratamento que Davi impôs a todas as cidades dos amonitas. Depois ele e o seu exército voltaram para Jerusalém. Percebe? O capítulo 12, ele então começa com justamente a ida do profeta Natã até Davi, assim que tudo isso acontece, que a morte de Urias acontece, que ele toma Batseba como sua esposa. Ele vai então conta essa pequena história e Davi então se revolta ouvindo a história que era realmente revoltante, né, da morte desse homem rico tomando essa única ovelha do homem pobre e a matando para comer. E toda essa história mostra o contexto do que estava acontecendo. Mas Davi então recebe uma sentença do próprio Senhor. Aqui está a grande questão, gente. O próprio Deus mostra a Davi que o seu pecado foi perdoado sim, porque o coração de Davi era realmente muito arrependido. Rapidamente Davi se arrependia e sabia que jamais poderia voltar a pecar contra o Senhor daquela maneira. Mas uma profecia liberada sobre a casa de Davi, de que os seus filhos o desonrariam por causa dessa atitude terrível que ele teve, né? O próprio Senhor permitiria a desonra dos filhos de Davi para ele no seu reino por causa dessa atitude. Então Davi vai sofrer as consequências. O perdão já existe, porém as consequências do nosso pecado, elas jamais vão ser apagadas, elas precisam acontecer.
toda ação tem uma reação. E isso chama-se consequência do pecado. Então, tudo que nós fazemos, o Senhor pode nos perdoar, sim, mas as consequências nós vamos ter que arcar com elas. E Davi vai arcar com elas. A questão espiritual aqui nisso tudo, teria muita coisa para a gente falar, que não vem ao caso nesse momento na leitura. Mas vale a pena você ler, meditar, pedir ao Espírito Santo que te mostre verdades espirituais contidas nesse texto, porque Davi é a tipologia de Cristo, né? Batseba é uma mulher que já era casada, então ela comete adultério, mas mesmo assim Davi toma ela como esposa, tem filhos com ela, o primeiro filho morre por conta do pecado, mas o segundo então vai se tornar aquele que vai ser o herdeiro, né, do trono de Israel. Então nós temos algo muito tremendo encurtido em toda essa história e no futuro, né, de Salomão. A gente vai ver isso. Amém? Vamos lá para 1 Crônicas agora. 1 Crônicas, capítulo 20. 1 Crônicas, capítulo 20. Vamos passar aqui. 1 Crônicas, capítulo 20. Vamos lá? 1 Crônicas, capítulo 20, versículo 1. Na primavera seguinte, na época em que os reis saem à guerra, Joabe levou o exército israelita em ataque contra as cidades e vilas do povo de Amon. Nesses ataques, ele foi vitorioso. Depois de destruir os inimigos, ele cercou Rabá e destruiu esse lugar, enquanto Davi ainda estava em Jerusalém. Davi entrou na cidade, tirou a coroa da cabeça do rei de Rabá e colocou essa coroa em sua própria cabeça. Ela era feita de ouro, enfeitada com pedras preciosas e pesava 35 quilos. Davi também levou uma grande quantidade de bens da cidade e trouxe também o povo da cidade e o fez trabalhar com serras, picaretas de ferro e machados. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos amonitas que eram conquistadas. Depois disso, Davi e todo o seu exército voltaram para Jerusalém. A guerra seguinte foi contra os filisteus em Gezer. Naquela ocasião, Sibecai, um homem de Uzate, matou Sipai, um dos descendentes dos gigantes, e assim os filisteus se entregaram. Houve outra guerra com os filisteus, e Elanã, filho de Jair, matou Lami, irmão do gigante Golias de Gate. O cabo da lança de Lami parecia como um eixo que os tecelões usam. Noutra guerra em Gate, havia um gigante com 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente dos Refaíns e provocou e zombou de Israel. Mas Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, matou o gigante. Esses gigantes eram descendentes dos gigantes de Gate, mas foram mortos por Davi e seus soldados. Então aqui fala da conquista, né? Daquele momento que a gente leu agora lá em 2 Samuel, capítulo 11, né? Da conquista de Joabe sobre o rei de Amon e sobre os seus territórios. E aqui ainda mostra também batalhas contra os filisteus, também que foram vencidas por Davi e seus homens. Então essa tomada de território acontece. Por que a gente está lendo esse momento também já na ordem cronológica? Porque nós vamos começar a caminhar para um período de paz dentro do reinado de Davi. O final da vida de Davi foi de paz em Israel. Israel teve paz no final do reinado de Davi, início do reinado de Salomão, porque Deus deu paz sobre esse tempo, né? Davi conquistou todos os seus inimigos, conquistou todos os territórios que tinham em Israel e nas suas fronteiras para conquistar. Ele foi um grande rei sobre o território de Israel, né? Então a gente vai ver Davi caminhando agora para esse processo de muitas lutas dentro da sua própria casa. Agora o problema não são com os seus inimigos, mas são com os da sua própria casa. Porém, Israel entra num processo de grande paz no que diz respeito às guerras, né, contra os seus inimigos. Amém? Gente, nossa leitura de hoje termina aqui. Eu creio que esses textos que a gente tem lido essa semana tem muito, né, a ministrar no nosso coração. Então, se você tiver um tempo, pare um pouco mais aí com a palavra, né? Não faça somente a leitura comigo, mas medite no texto, faça perguntas para o texto, pergunte ao Espírito Santo, faça perguntas que você tem, dúvidas, né, que você gostaria que o Espírito Santo te ensinasse.
e aguarde essa resposta do Senhor. Deus tem sempre coisas novas para nos ensinar dentro da palavra. Eu, cada vez que leio, percebo alguns pequenos detalhes que fazem toda a diferença na hora da gente ter o entendimento sobre a palavra, né? Então, que a gente possa realmente esmiuçar ainda mais essa palavra, ser ministrado por ela, deixar o Espírito Santo nos ensinar um pouco mais, assim a gente vai extraindo verdades espirituais sendo gravadas no nosso espírito. Amém? Ótimo domingo para vocês, que vocês possam aproveitar tudo que vocês podem aproveitar aí com a família de vocês, com a mãe de vocês. Façam isso, aproveitem esse tempo, né, de descanso aí, domingo sempre é muito bom. E amanhã, se Deus quiser, a gente começa aí a semana 21 com mais textos aí dentro de Salmos, 2 Samuel, né? A gente vai ficar em 2 Samuel e Salmos, porque são os textos agora da vida de Davi, né? Desse meio para o final da vida de Davi e depois o início da vida de Salomão. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótima semana para nós, em nome de Jesus. E até amanhã.